Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe, que a palavra de Deus esteja guardada no seu coração, que a palavra seja o alimento de sua alma. Quem estuda a palavra, quem alimenta a sua alma com a palavra, tem exatamente uma boa nutrição na sua vida espiritual. Assim eu desejo que a sua alma vá bem e que você possa prosperar em tudo que está fazendo. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo ultimamente. No entanto, de uma coisa eu sei, eu tenho plena convicção: Deus está contigo, Deus está trabalhando em você para depois trabalhar por você. Queridos, o trabalhar de Deus começa na nossa vida e depois Deus vai trabalhando por nós e assim sucessivamente. Amados, eu quero trazer uma palavra para você hoje falando sobre o cristão e a oração. A importância da oração, a importância de falar com Deus, a importância de comunicar-se com Deus. Eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta. Já falou com Deus hoje? Já tirou um tempinho de qualidade para falar com Deus? Geralmente, nós temos tempo para tantas as coisas. Você que é empresário, muitas das vezes tem tempo para correr, para trabalhar. Você que é um trabalhador, uma trabalhadora, você muitas das vezes tira 8 horas ou mais horas por dia, dedicando-se ao seu trabalho, para o seu ganha-pão, para ganhar exatamente o direito de se manter vivo, de ter uma boa alimentação, de sobreviver nesta terra tão difícil. No entanto, você tem tirado tempo para Deus? Qual é o tempo que você tem para falar com Deus? Muitas das vezes nós imaginamos que a oração só é aceita aquela oração que a gente faz de joelho, fechado lá no nosso quarto. Queridos, é bom, mas você pode estar conectado com Deus diariamente. Você pode estar conectado com Deus constantemente, o dia todo. Mesmo você que vai dirigindo o seu carro, viajando, indo para o seu trabalho, na sua bicicleta, na sua moto, no meio de transporte ou andando a pé, você pode estar falando com Deus. É muito importante que você desenvolva a cultura de oração. Queridos, nos anos 80, nos anos 90, nós presenciamos uma igreja que chamava-se Igreja de Oração. Igreja que tinha trabalho de oração. Nós presenciamos cristãos que tinham um bom hábito, que desenvolveram cultura de falar com Deus. Antes dos trabalhos, antes dos cultos, das festas, na semana da ceia, uma semana ou 15 dias antes, ou até um mês antes das atividades da igreja. Tinha um povo que voltava a sua vida para a oração. Lembra que muitas das vezes você já foi um homem de oração, uma mulher de oração, que tinha tempo de qualidade com Deus. Mas, com o passar dos anos, com chegar à força do capitalismo, com o crescimento econômico, muitas das vezes, da sua vida, da sua casa e da sua família, o seu envolvimento com tantas atividades, a busca por tantos bens materiais, muitas das vezes, sufocaram aquilo que era o tempo de qualidade com Deus. Queridos, volte a sua vida para falar com Deus. Assim te diz o Senhor no dia de hoje. Melhore o seu relacionamento com Ele. Melhore a sua vida com Ele. Volte a falar com Deus como você falava. Antigamente, quem sabe você tinha um bom hábito de ir aos montes, de fazer campanha de orações, fazer campanha de trabalho para buscar a Deus. E hoje em dia, na sua correria, na sua busca pela sobrevivência, você pouco tem falado com Deus. Você pouco tem tido tempo de qualidade para com Deus. Queridos, Deus quer que você volte a ter intimidade com Ele. Deus quer que você volte a ter um tempo com Ele. Deus quer que você volte a falar com Ele durante o dia, nas suas madrugadas. Deus quer que você volte a falar com Ele, porque Ele quer trabalhar exatamente não só nos diversos períodos do dia ou da noite, mas Ele quer trabalhar nas noites da sua vida. Quando eu falo noite de sua vida, eu não estou falando aqui da noite literal, mas estou falando daquele momento que você está envolvido com tantas coisas que não está enxergando nada espiritualmente, que você está passando por uma fase, um momento tão difícil que você não consegue encontrar ou enxergar uma saída. Mas o Senhor quer que você possa ter uma visão espiritual. O Senhor quer que você volte a ter intimidade com Ele. Tem vezes, queridos, que Deus permite diversas situações, que Deus permite diversas provações, que Deus permite momentos tão difíceis, não para nos punir. Não é porque Deus está querendo te punir, não é porque Deus está querendo te maltratar. Não, querido. Muitas das vezes Deus quer chamar somente a sua atenção.
Muitas das vezes Deus quer chamar somente a sua atenção dizendo assim: filho, volte a falar comigo. Filho, se aproxime de mim. Filho, volte para mim. Você tem se distanciado tanto. Você tem se afastado tanto. Queridos, baseado nisso, vocês lembram da história do filho pródigo? Todos conhecem. Lá no filho pródigo nós temos diversos erros. Nós temos diversos princípios. Nós temos diversas quebras de princípio que podemos analisar. Mas uma das coisas mais importantes que fizeram a diferença, um dos maiores erros na vida daquele moço, foi ele se afastar do pai. Não foi ele pedir a sua herança, mas sim o distanciamento, o afastamento. Queridos, muitas das vezes Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado de você, Deus tem mostrado para você o quanto que Ele te ama. Mas no momento que você está desfrutando de tantas bênçãos, em vez de você se aproximar, em vez de você fazer questão de estar próximo do Pai, você tem se distanciado, assim como o filho pródigo. Amados, volte a falar com Deus. Tudo isso que eu estou comentando aqui com você está baseado no livro de Daniel, no capítulo 6 e versículo de número 10. Daniel foi um homem que desenvolveu uma cultura de oração. Daniel foi um jovem que desenvolveu uma cultura de oração. Daniel foi um cristão que desenvolveu o bom hábito de falar com Deus. Amados, volte a falar com Deus. Volte a orar. Desenvolva uma cultura de oração. Eu não sei como é que está o nível da sua intimidade com Deus, mas assim te diz o Senhor. Volte. Volte a ter intimidade com Ele. Queridos, Deus te abençoe. Posso orar por você? E nessa oração quero pedir a Deus que venha te abençoar, que você retorne, que você volte a desenvolver o bom hábito de falar com Deus, seja pela manhã, seja tarde, seja à noite ou de madrugada, mas que você volte a falar com o Senhor. Pai querido, neste momento eu quero que a tua presença, Espírito Santo, assim como expressou o salmista Davi, assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim deseja minha alma a ti, ó Deus. Pai querido, que este homem, que esta mulher volte a ter sede da tua presença, volte a falar contigo, independente do dia, do horário, da circunstância, mas que ele tenha um bom hábito, que desenvolva a cultura de oração. Assim, Pai, que essa pessoa volte a falar contigo. Queridos, que Deus te abençoe. Curta os nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com nossos amigos. Deus te abençoe.